Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aqui aos nossos conteúdos, vamos iniciar o nosso módulo 16 e a gente vai falar um pouquinho sobre equações do segundo grau 2. Então, a gente vai voltar a trabalhar um pouquinho com algumas equações do segundo grau, tá? Então, não é propriamente dita a equação do segundo grau, mas no desenvolvimento, no meio do processo, aí a gente vai ter essas equações para estar trabalhando novamente. Então, a nossa primeira aula aqui do módulo 16, a gente vai falar sobre equações biquadradas. O que é uma equação biquadrada? Então, uma equação biquadrada é uma equação incompleta do quarto grau, nos quais temos os expoentes da variável são pares, tá? Todos os expoentes aqui da nossa variável vai ser par. Então, nossa forma geral vai ser isso aqui. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c. Então, notem que na variável eu tenho o expoente do quarto grau e o expoente do segundo grau, que são os expoentes pares, ok? O a tem que ser um número real diferente de zero, b e c são números reais. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. X à quarta menos 32x ao quadrado menos 144 igual a zero. O a vale 1, o b menos 32 e o c menos 144. 2x à quarta é igual a 16. Na forma geral, o que é a forma geral? Quando eu trago para a forma que eu preciso para estar resolvendo, juntando todos os termos semelhantes e igualando a zero. Eu tenho que a vale 2, b vale 0 e c é menos 16. 5x ao quadrado igual a 3x à quarta. Eu vou ter menos 3x à quarta mais 5x ao quadrado igual a zero. O a, menos 3. O b, 5. E o c, 0. Ok? Então, por mais que ela já é incompleta, porque faltam algumas variáveis, eu ainda posso ter valores de b ou c sendo 0. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, eu tenho que ter essa informação aqui em mente. Por se tratar de uma equação do quarto grau, eu posso ter até 4 soluções. Então, se eu voltar lá atrás, uma equação do primeiro grau, a gente tinha uma única resposta. Numa equação do segundo grau, eu poderia ter duas respostas. Elas poderiam ser iguais, ser apenas uma, ou eu poderia não ter solução. Então, agora, na equação do quarto grau, a gente pode ter uma, a gente pode ter duas, a gente pode ter três, ou a gente pode ter 4, ou ainda não ter nenhuma solução, ok? Então, vamos aqui. Como que vai ser o processo de solução? O processo de solução vai ser muito simples. A gente vai iniciar fatorando esse x à quarta, tá? Como que é isso? X à quarta vai ficar x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 6 igual a 0. Então, notem que eu só peguei esse x à quarta e transformei ele em x ao quadrado, visto que potência de potência eu resolvo multiplicando, ok? Ou x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? Que aí eu posso colocar ele elevado ao quadrado. Okay? Então, sempre eu vou pegar o meu x à quarta e vou escrever ele dessa forma. Notem que eu tenho x ao quadrado aqui e eu tenho x ao quadrado aqui. Então, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou pegar esse meu x ao quadrado e eu vou chamar ele de t. Então, tudo onde tem o x ao quadrado vai virar t. Então, ó, t ao quadrado menos 5t mais 6 é igual a 0. Ok? Então, vamos resolver. Nesse caso, por ser uma equação do segundo grau completa, eu vou resolver por Bhaskara. Posso resolver por soma e produto, por fatoração, da forma que vocês quiserem, tá? Então, o objetivo de fatorar e fazer a mudança de variável é chegar aqui em uma equação do segundo grau que a gente já sabe resolver. Então, delta é
b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Delta vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta vai ser 25 menos 24. Delta é igual a 1, certo? Feito isso, vou achar o valor do t. T é igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a. T é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, nós vamos ter t vai ser 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, nós vamos ter t1 e t2. t1 vai ser 5 mais 1, 6 por 2 é 3. 5 menos 1 é 4. 4 por 2 é 2. Então, eu tenho dois valores para o meu t. É a minha resposta? Não, a minha equação ela começou com x. Então, eu tenho que finalizar ela com x. Tá? Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a t. T vale quanto? 3 e 2. Então, eu vou substituir. X ao quadrado é igual a 3 e x ao quadrado é igual a 2. E aí, eu resolvo essas duas equaçõezinhas aqui. X é igual a mais ou menos raiz de 3, primeira solução. E x é igual a mais ou menos raiz de 2, segunda solução. Então, eu tenho como solução aqui o menos raiz de 3, o menos raiz de 2, o raiz de 2 e o raiz de 3. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 soluções. Ok? Se a raiz fosse exata, eu ia extrair. Se fosse uma raiz que eu tivesse simplificação, eu iria simplificar. Ok? Então, gente, ó, eu posso chegar em até 4 soluções. Como? Inicio fatorando o meu x à quarta, faço uma mudança de variável, chego em uma equação do segundo grau. Resolvo essa equação, eu vou achar os valores da letra que eu substituí. Aí, eu tenho que desfazer essa substituição para voltar no meu x. Ao desfazer isso, eu obtenho as minhas soluções. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. Ó. X à quarta é igual a 16x ao quadrado. Então, eu vou ter x à quarta menos 16x ao quadrado é igual a 0. Vou fatorar aqui, ó, x ao quadrado menos 16x ao quadrado é igual a 0. Vou trocar, vou pegar e chamar o x ao quadrado de y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 16y igual a 0. É uma equação incompleta. Como que eu posso resolver isso? Fatorando. Coloco o y em evidência, fica y menos 16, que é igual a 0. Um y vale 0, e o outro y menos 16, que é 0, o outro y vai valer 16. Então, aqui eu tenho uma resposta, aqui eu tenho outra resposta. Para y, tenho que desfazer a troca que eu fiz lá no início. Que eu fiz, qual foi? X ao quadrado é igual a y. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 0 e x ao quadrado igual a 16. X ao quadrado, passando a potência para lá, vai ficar mais ou menos raiz de 0. X é 0, uma resposta. E aqui vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 16. X é igual a mais ou menos 4. Mais duas respostas. Então, a minha solução aqui é o menos 4, o 0 e o 4. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 soluções em vez de ter 4 como no exercício anterior. Então, é o menos 4, o 0 e o 4. Ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui.
x à quarta menos 16 igual a zero. Então, eu já vou iniciar aqui, ó, fatorando. X ao quadrado menos 16 igual a zero. X ao quadrado, eu vou chamar ele de, sei lá, z. Tá? Qualquer letra eu posso estar usando. Então, vai ficar z ao quadrado menos 16 é igual a zero. Ou seja, z é igual a mais ou menos a raiz de 16. Esse 16 passa para... Vamos fazer aqui no passo a passo para ficar melhor. Ó. Então, vai ficar z ao quadrado é igual a 16. Z é igual a mais ou menos raiz de 16. Z é igual a mais ou menos 4. Então, eu tenho minhas duas respostas para o z. Feito isso, vou desfazer a troca. Eu tenho que x ao quadrado é igual a z. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 e x ao quadrado igual a menos 4. X é igual a mais ou menos a raiz do 4. X é igual a mais ou menos 2. E x é igual a mais ou menos raiz do menos 4. Raiz quadrada de número negativo não existe, ou seja, então aqui, nesse caso, o x não existe. Quais são as minhas únicas soluções? Menos 2 e 2. Então, aqui, ó, eu tive apenas duas soluções. Quando eu tiver as duas raízes negativas, eu não vou ter solução nenhuma, tá? Então, eu posso ter 4, 3, 2, uma única solução ou nenhuma. Tudo vai depender da equação que eu tenho, ok? E aí, gente, eu tenho aqui também a fórmula geral para se resolver isso, tá? E se eu aplicar aqui dentro dessa formulazinha, eu consigo obter a minha resposta de forma prática. Mas aí vai ficar a critério de cada um. Usar o processo que eu acabei de explicar ou usar essa regra prática vai do entendimento de vocês, ok? Como que vai ser essa regra prática? Quem é o A? 1. O meu B vale menos 32 e o meu C vale menos 144. Eu vou aplicar nessa fórmula. Então, ó, x é igual a mais ou menos a raiz de menos b, certo? Então, quem é o meu b aqui? Então, vai ficar menos 32 mais ou menos a raiz do delta. Como que eu obtenho o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual B ao quadrado. Então, vai ficar menos 32 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C. Então, delta é igual a 32 ao quadrado. Se eu fizer aqui, então, o 32 ao quadrado, a gente obtém 32 vezes 32, 1024, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes o 144, dá 576. Delta é 576 mais 1024, vai ficar 1.600. Então, mais ou menos a raiz de 1.600. Isso tudo aqui dividido por 2 vezes o A. Então, nós vamos ter x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 32 mais ou menos raiz quadrada de 600 é 40, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Então, galerinha, agora aqui que vem a questão que eu posso confundir um pouquinho, tá? Por quê? Eu tenho esse mais ou menos aqui fora. Então, eu vou usar para um x
o mais, para outro x, o mais, para outro x, o menos, e para o último x aqui, o menos. Então, eu tenho que ter dois valores com o mais, dois com o menos. Por quê? Eu vou usar no mais, o mais e o menos daqui. Então, ó, eu teria raiz quadrada de 32 mais 40 dividido por 2. Eu teria a raiz quadrada de 32 menos 40 dividido por 2. E aqui a mesma coisa, menos a raiz quadrada de 32 mais 40 dividido por 2. E aqui também a raiz de 32 menos 40 dividido por 2. Tá? Então, eu tenho isso daqui para estar fazendo. Vamos apagar aqui o nosso delta para a gente usar esse espaço para a gente finalizar o nosso cálculo. Então, vamos lá. Como que vai ficar isso daqui agora para a gente finalizar a nossa conta? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ter aqui um x, aqui um x, aqui um x, aqui outro x. Certo? Então, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. Vou apagar mais um pedacinho aqui. Então, vamos lá, ó. Como que vai ficar isso? Então, vai ficar 32 mais 40, 72 dividido por 2, raiz de 36, certo? 32 menos 40 dá menos 8 dividido por 2, menos 4. 32 mais 40, 72, 36. E aqui também a raiz do menos 4. Raiz de número negativo não existe. Então, esses dois aqui eu já não vou conseguir calcular, certo? O que eu vou ter? Mais 6 e menos 6. Então, estes dois valores aqui serão a minha solução. 6 negativo e 6 positivo. Ok? Então, é um pouquinho mais complexo fazer pela fórmula, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Vou apresentá-la, porque tem na nossa apostila, às vezes vai ter gente que vai conseguir fazer de forma mais prática, tá? Mas vai ter gente que vai preferir o modo anterior. Nem vou dar muita ênfase aqui, só vou fazer esse exemplo, tá? Então, aqui é substituir e desenvolver o que está na fórmula. Cuidado para não confundir na hora de separar os sinais, ok? Então, galerinha, para vocês aí, para finalizar a aula, página das 56 até a 60, mais a TC 47. Galera, boa aula aí para vocês, bons estudos, até a nossa próxima aula.